Sabe, existe uma ideia que, ao mesmo tempo, a maior conquista da humanidade e também a sua maior fragilidade: os direitos humanos. É uma ideia tão poderosa que já derrubou reis, mas tão delicada que pode ser quebrada com uma única palavra, um único gesto. Hoje a gente vai mergulhar de onde veio essa ideia e por que a luta por ela, na verdade, nunca termina. Só de ouvir essa descrição, a gente já sente o peso, né? Essa imagem, descrita em palavras, é forte. Ela foi o foco de uma fotografia real, publicada aqui no Brasil em 1997, e vai ser o nosso ponto de partida para uma questão muito mais profunda. E olha, a imagem não era uma encenação, não. Foi um flagrante que estampou as capas dos jornais e acendeu um debate nacional gigantesco sobre força policial, sobre crime e, principalmente, sobre dignidade. A cena era crua. Um homem algemado, de bruços no chão, e ao fundo, a vida cotidiana continuava, sabe? Pessoas passando, olhando, quase que com indiferença. Mas o ato central, aquele pé do policial sobre a cabeça do homem, congelou um momento de subjugação total. Então, por que esse ato nos choca tanto? Por que ele parece tão errado? A resposta, acredite, não está em 1997. Para a gente entender de verdade o porquê desse choque, a gente precisa viajar milhares de anos no tempo. Lá para as primeiras sementinhas de uma ideia revolucionária. Essa ideia de que as pessoas têm direitos, que hoje parece tão óbvia, não apareceu do nada, sabe? Ela foi germinando bem devagarzinho, a partir das primeiras tentativas da humanidade de criar ordem, de criar justiça e de limitar o poder absoluto de quem mandava. Para a gente entender essa jornada, nessa linha do tempo aqui vai ser o nosso mapa. E o mais impressionante aqui é a escala de tempo que a gente está falando. São mais de 5.000 anos de história. 5.000 anos para chegarmos onde estamos hoje. Parem para pensar o que isso significava na época. Antes desses códigos, a lei era basicamente a vontade de um rei ou de um faraó. Com esses documentos, pela primeira vez na história, a justiça passou a ser algo escrito, sabe? Registrado. Mesmo um governante todo-poderoso tinha que seguir as regras. Foi um passinho pequeno, mas que mudou tudo. Aí o tempo passa e a gente chega nos grandes pensadores como Platão e Aristóteles, e mais tarde os romanos com uma ideia de jus gentium, que era tipo um direito para todas as pessoas, não só para os cidadãos. Eles começaram a plantar a sementinha da ideia de que certos princípios são universais, que valem para todo mundo, só por ser humano. Então, todas essas ideias antigas, elas eram como um barril de pólvora, sabe? Só esperando a faísca certa. E essa faísca viria com uma revolução. Não de armas, mas uma revolução do pensamento, que ia mudar para sempre a relação entre quem governa e quem é governado. E essa tabela aqui mostra perfeitamente a virada de chave que aconteceu. A ideia de que o poder do rei vinha de Deus foi desafiada por uma noção muito mais poderosa, a de que os nossos direitos vêm da nossa própria humanidade. O propósito do Estado foi completamente virado de cabeça para baixo. Aí chega um cara, o filósofo John Locke, e coloca isso no papel de um jeito muito claro. Ele disse que a gente já nasce com direitos: a vida, a liberdade, a propriedade. Não é um presente do rei, não. Na verdade, a única razão pela qual a gente cria governos é para proteger esses direitos que já são nossos. Logo depois, vem Rousseau com uma pergunta que é genial. Se a gente nasce livre, por que vivemos sob o comando dos outros? Ele propôs que o governo não é um chefe, mas um acordo entre nós, um contrato social, onde o Estado tem que servir à vontade do povo, e não de um rei. E para fechar esse trio, veio Kant com a ideia que, talvez, seja a peça mais importante de todas. Ele disse que cada pessoa não é um objeto para ser usado, tipo uma ferramenta. Cada um de nós é um fim em si mesmo. Tratar alguém só como um meio para conseguir alguma coisa é a definição de violar a dignidade humana. Mas isso não ficou só no papo de filósofo, não. De jeito nenhum. Essas ideias colocaram fogo no mundo, inspirando revoluções que derrubaram monarquias e criaram nações inteiras baseadas nesses novos princípios. O mais incrível é que cada uma dessas revoluções não foi só uma briga por poder. Elas fizeram questão de escrever essas novas ideias em documentos fundadores. Os direitos deixaram de ser só filosofia e passaram a ser lei, de verdade. E aquele lema da França, liberdade, igualdade, fraternidade, nossa, isso ecoou pelo mundo inteiro, virou um grito de guerra universal para todo mundo que lutava contra a tirania e pela dignidade humana. Parecia que a gente estava no caminho certo, né? Mas aí veio o século XX.
E com ele, 2 guerras mundiais de uma brutalidade que ninguém nunca tinha imaginado. Depois de toda aquela devastação, o mundo parou e percebeu que precisava de um padrão universal para proteger a humanidade de si mesma. E esse dia, gente, foi um marco, um divisor de águas. Pela primeira vez na história, nações com culturas, religiões, sistemas políticos totalmente diferentes concordaram em uma coisa: existem direitos que pertencem a cada ser humano, em qualquer lugar, simplesmente pelo fato de existir. A Declaração de 48 foi o pontapé inicial. Ela abriu a porteira, sabe? Nas décadas seguintes, um sistema super robusto de leis e tratados internacionais foi construído para reforçar e detalhar esses direitos, criando uma rede de proteção global para a dignidade humana. Ok, a gente fez essa viagem toda pela história. Agora vamos voltar para aquela foto do começo, aquela imagem perturbadora. A questão é, se a gente tem essa base tão sólida de direitos, construída com tanto esforço, como eles podem ser violados de forma tão flagrante? A pergunta que fica é como que um agente do Estado, que está ali justamente para defender a lei e esses direitos, comete um ato desses? A resposta está no mecanismo psicológico muito perigoso. A violação muitas vezes começa aqui, nas palavras. Quando a gente descreve um grupo de pessoas não como seres humanos, mas como monstros, víboras, escória, a gente está dando o primeiro passo para justificar qualquer tipo de violência contra eles. E o nome disso é o que a gente vê aqui: desumanização do humano. É o ato de, na nossa mente, rebaixar certas pessoas a uma categoria de menos humano. É como se a gente desligasse um interruptor de empatia, o que abre a porta para todo tipo de crueldade. É tratar o outro não como um fim, como diria Kant, mas como uma coisa. E aqui que a gente chega numa conclusão meio desconfortável. A gente levou milênios para construir a ideia de que cada vida humana tem um valor imenso. Mas às vezes basta uma palavra, um pensamento, para desmontar essa ideia dentro da nossa própria mente. Proteger os direitos humanos lá fora começa, antes de tudo, com uma vigilância constante aqui dentro.